Muito boa tarde, agora são 5:50 no horário de Brasília. Seja bem-vindo ao Mais Pecuária. O programa de hoje é um pouco menor. É que daqui a pouco nós teremos o leilão especial de aniversário Vale dos Buritis, direto de Catalão, Goiás. E você vai ver no programa de hoje, quarta-feira, 17 de abril. O mundo verá um novo arranjo nos mercados de soja e de carne suína e de frango. É o resultado esperado com os impactos da peste suína africana na China, maior consumidor de proteína animal do planeta. Nossa equipe conversou em São Paulo com o consultor do agronegócio. Ele explica o que pode acontecer no mercado internacional de commodities agrícolas. A ministra da Agricultura prega uma dependência menor do produtor. Para Tereza Cristina, o governo tem se esforçado para melhorar questões como logística, transportes e crédito rural. Mas o produtor também precisa se conscientizar do seu papel. Você vai ver ainda os destaques da nossa agenda de leilões. Estes são os assuntos do Mais Pecuária de hoje que está no ar. Terminou hoje em Sinop a segunda edição da Norte Show, feira dedicada à integração da agricultura e pecuária no norte do Mato Grosso. A programação de ontem contou com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A jornalistas, ela falou sobre o Plano Safra, o papel da iniciativa privada e ainda da necessidade de o produtor tornar-se menos dependente do governo. Vamos ver a entrevista. O que hoje nós estamos trabalhando no Ministério da Agricultura, o Plano Safra, que nós gostaríamos que ele fosse de 5 em 5 anos, ele fosse plurianual e não todo ano esse sofrimento, quanto que nós vamos ter, a taxa de juros. Então isso é uma coisa, o governo só tem 100 dias, gente. Então nós temos aí um tempo, nós estamos trabalhando isso com o Ministério da Economia, com o Banco Central, né, com as entidades, conversando com as entidades. Hoje está aqui conosco o nosso presidente da FPA também, que tem apoiado. Nós estamos fazendo uma grande conversa para que a gente possa, para o futuro, ter coisas melhores, mais previsíveis desse Brasil que a gente quer. Um Brasil simplificado, desburocratizado, apoiando os empreendedores, sejam eles do setor agrícola, do setor pecuário, do industrial. Enfim, nós temos que mudar o ambiente de negócios do nosso país, onde o governo ele faz o quê? Apoia, destrava, traça metas, traça ações. Agora, quem vai resolver isso é a iniciativa privada. Está aqui hoje conversando agora com o governador. Ele acaba de voltar de uma visita a uma grande indústria que vai fazer etanol de milho, né? Que nós estamos lá brigando com o Trump por causa de etanol de cana-de-açúcar, né? E agora nós temos aqui o mesmo etanol que os americanos têm lá. E isso vai resolver um grande problema dessa região. Então, qual o papel do governo? Facilitar, apoiar, trazer as licenças sem deixar, né, o Brasil de ser sustentável, porque a gente tem que cada vez deixar mais claro que a produção anda junto com o desenvolvimento. O Banco do Brasil tinha uma linha, né, mas agora nós vamos ter que caminhar daqui para frente com juros compatíveis, mas nós vamos ter que ir desmamando um pouco do governo. O governo apoia, dando juros melhores, mas a gente tem que fazer uma arrumação do mercado. Eu tenho certeza que a política de médio prazo deste governo, ela trará benefícios sim, na queda de juros, a diminuição do tamanho do governo, vai também trazer melhorias, melhor ambiente de negócio. Isso é um processo, nós estamos só começando. Eu sei que o Brasil está esperando há muito tempo por uma série de coisas, parece que já tem um ano que esse governo está lá. Mas vocês podem ter certeza que tudo vem sendo pensado e as coisas vão acontecer. O que não puder ser agora, vão estar sendo trabalhadas para o próximo ano, ano agrícola que começa agora em julho desse ano.
esse é um grande problema que hoje nós temos para os setores produtivos como um todo, né? Todos conhecem a minha posição, eu acho que esse tabelamento não ajudou a ninguém, foi feito no momento de instabilidade do país. Agora, hoje nós precisamos arrumar isso. Nós temos dois caminhos. Um é o que o Ministério e o governo estão fazendo, que é tentar minimizar através de uma tabela que está sendo desenhada por uma universidade lá da USP, e o outro caminho é esperar ou pedir para o Supremo votar logo esse tema pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Aí as coisas vão se arrumar. Acho que hoje ninguém ganha com o que está posto aí. Acho que todo mundo tem perdido com isso. A Petrobras ela é uma empresa independente, né? Ela sobe os preços de acordo com o mercado internacional, que é ruim para o produtor, O bom é que a gente tivesse a nossa casa, né, arrumada, e que a Petrobras pudesse dar mais previsibilidade nesses aumentos de preço e também na diminuição, porque a tabela deveria ir para baixo e para cima. Agora, hoje o mundo ele é globalizado e a gente tem que entender isso, conviver com isso. Agora, o produtor rural ele anda realmente penalizado com os aumentos de custo na produção, tem sobrado pouco. Eu acho que agora está numa hora de reflexão, nós temos que sentar e achar um caminho. Isso na vida é sempre assim, tem altos e baixos. E hoje nós estamos num momento de transição na agricultura, na agropecuária brasileira. Pois é, 5 horas e 57 minutos, você acompanhou a entrevista coletiva da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ontem em Sinop. Nós já dissemos que terminou hoje, ou deve estar para terminar, né? Em Mato Grosso são 4h57, quase 5 horas da tarde, terminando, portanto, a segunda edição da Norte Show, um grande sucesso, uma feira que é dedicada à integração da agricultura com a pecuária e uma expectativa muito grande, um ânimo muito grande no Mato Grosso, principalmente naquela região norte, onde está Sinop, para o funcionamento da indústria de processamento de milho para a produção de etanol, não só pelo fato de produzir um biocombustível, mas principalmente e também porque esse processamento vai gerar resíduos úmidos e secos, os chamados DDG e WDG, que poderão ser usados para a alimentação de diversos rebanhos, rebanho bovino, rebanho suíno, rebanho de aves também, o que indica uma possibilidade muito grande de crescimento, não só do milho do Mato Grosso, para essas finalidades, mas também o crescimento das atividades de avicultura, suinocultura e da pecuária de corte em confinamento ou em semi-confinamento. Quem está lá acompanhando o finalzinho da feira em Sinop é o nosso companheiro Valdir Pacheco, vamos falar com ele. Boa noite, Pacheco. Boa noite, Zaidan. Boa noite a você que está ligado aqui no Mais Pecuária. Realmente, Zaidan, estamos no finalmente aqui da feira, falta ainda uma palestra com o diretor-presidente da John Deere. Aí sim se dará por encerrada esse evento de 3 dias de muita difusão tecnológica, muito conhecimento para os produtores na tomada de decisão da porteira para dentro. A ministra ontem abordou os principais gargalos que estão impedindo o desenvolvimento aqui na região, mas os produtores estão ainda esperançosos, acreditando que esse governo está sendo assim uma luz no fundo do túnel, coisa que não acontecia há muitos anos. Ficaram um pouco apreensivos porque ela apoiou a taxação do agro, estabelecida aqui pelo governador, mas isso aí ainda tem muito caminho a ser andado, vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento. Zaidan, eu tenho agora aqui um convidado, ele é médico veterinário e coordenador técnico da Matsuda em Mato Grosso e foi um dos palestrantes das palestras técnicas realizadas hoje durante o dia, Luiz Fabiano de Jesus. Luiz, a chave máxima para o desenvolvimento na cria. Foi o tema da sua palestra, eu gostaria que você abordasse um pouco aqui para nós, o que você procurou passar para os produtores aqui na sua palestra. Boa noite, Pacheco, boa noite, Zaidan, boa noite a todos os produtores, né, pecuaristas aí. A Norte Show, uma feira bem programada, bem estruturada, justamente para trazer as informações técnicas ao produtor, né, trazer as informações de
importância dentro do agronegócio da pecuária. A abordagem da minha palestra foi em cima do desempenho máximo na cria. O que é o desempenho máximo na cria? Ela começa lá na fase de gestação, onde nós fazemos toda uma nutrição, uma suplementação diferenciada para a vaca, com o objetivo maior de emprenhar elas no período inicial da estação de monta, entre os meses ali de outubro, novembro e dezembro, que seria a prenhez do cedo, né? E com isso trabalhar também toda a parte de nutrição fetal, né? Sabemos que o bezerro, todo o seu desenvolvimento dos tecidos muscular, ósseo, adiposo, né? Os órgãos como o útero, como o ovário, todos os órgãos são desenvolvidos, são estruturados e formados dentro do útero. Após essa fase, que é a fase de nascimento, isso aí são animais com um grande potencial para crescimento e desenvolvimento, seja para produzir carne ou seja para ser uma futura fêmea reprodutiva. Então, o grande lance dessa questão do desempenho máximo na cria é você buscar o máximo de eficiência, ou seja, eu tenho um bezerro melhor preparado, um bezerro sendo desmamado, no caso de uma fêmea, por volta aí dos seus 220, 230 quilos com 7 meses, ela entrando na sua fase reprodutiva o mais cedo possível, em torno aí dos seus 13, 14, no máximo 15 meses de idade, né, onde a gente vai ter um ciclo mais precoce dessa reprodução desse animal. Ou seja, nós vamos estar buscando a maior produção em quilos de bezerro por vaca por hectare ano, ou arrobas de bezerros por vaca por hectare ano. E hoje a Matsuda tem ferramentas que ajuda muito nesse desafio, né? Hoje, o que a gente tem feito de trabalho de campo é buscar realmente a maior eficiência nesses desempenhos. E a gente tem conseguido auxiliar o produtor numa maior rentabilidade dentro do negócio, principalmente cria. São métricas que o pecuarista precisa trabalhar, ele precisa dessa planilha para saber o quanto que está rendendo a sua pecuária. Exatamente, Pacheco. É aquela coisa que a gente fala, primeiro de tudo um planejamento, e dentro desse planejamento você tem que medir, né? E o grande desafio é você medir e trabalhar essas métricas, né? Porque essas métricas te dão um norte, te dão um direcionamento de que forma você vai aplicar a tecnologia, as ferramentas disponíveis, tecnológica, principalmente na nutrição animal, né? Então são essas ferramentas que vão auxiliar você buscar a viabilidade do negócio economicamente. Porque até então a pecuária estava muito no achismo, né? Eu acho que a minha vaca está rendendo tanto, eu acho que o meu bezerro está ganhando tanto de peso, e sair um pouco do achismo, né, Fabiano? Hoje, com a modernidade da pecuária, a evolução, o quanto vem crescendo, né, não tem mais espaço para o achismo, né? Isso aí, esse amadorismo, esse achismo já ficou de fora do negócio, da atividade, né? Então, o grande lance hoje é você realmente investir em tecnologia. Não é que você vai aumentar seu custo, pelo contrário, você vai melhorar os seus investimentos e buscar resultado. E com toda certeza, hoje, essas ferramentas elas trazem um retorno, tá? Um retorno que vem de encontro com a necessidade da produção, com a necessidade que o mercado vem buscando. E principalmente agora que a gente está num ciclo aí da pecuária, onde o bezerro vem sendo valorizado, né, em função da oferta e demanda, né, isso é cíclico, e as oportunidades de investir nessas ferramentas e buscar esses resultados melhores é a partir desse momento, tá? Um bom manejo de pastagem, uma boa sanidade e principalmente uma nutrição tecnológica diferenciada para você buscar realmente os números com eficiência. Mas a gente percebe uma evolução, viu, Zaidan? Durante o ciclo de palestras aqui da pecuária, houve muito interesse dos produtores, uma participação efetiva, quer dizer, até mesmo na sua palestra, lotou o auditório, o produtor está buscando essas informações para ficar cada vez mais eficiente da porteira para dentro. Exatamente, né? Foi uma palestra que deu um público bem expressivo, né? A atenção do produtor realmente para os detalhes que nós abordamos ali, passo a passo, foi bastante interessante aos olhos do produtor, porque o produtor hoje ele sabe que a pecuária está evoluindo e ele realmente está atrás das informações, de buscar a tecnificação, de buscar o melhor resultado. Ok, Fabiano, muito obrigado pela sua participação. Ok, Zaidan?
Então é isso, Zaidan. Está encerrando 3 dias de muita informação tecnológica aqui na Norte Show. Uma feira que veio para ficar, uma feira que já nasceu grande. Quer dizer, foi um sucesso, tanto em vendas de máquinas, insumos, que os expositores estão aqui justamente para vender os seus produtos, conseguiram êxito, tiveram êxito nas vendas, quer dizer, e muita informação técnica, né? E agora vamos acompanhar a palestra do presidente da John Deere e aí será o encerramento oficial da feira. Então, portanto, Zaidan, encerra aqui a nossa cobertura da Norte Show, encerra aqui a nossa participação nesses 3 dias e agora com você aí em Campo Grande. Ô Pacheco, nós temos imagens que vocês captaram aí na feira. Que resumo você poderia fazer dessa feira na sua 2ª edição? Você já disse que foi um grande sucesso. Olha, Zaidan, a primeira foi um sucesso, os expositores já queriam fechar o contrato para a 2ª edição, que é essa que aconteceu esse ano. E essa 2ª edição não foi diferente. Com os resultados positivos obtidos durante a feira, eles já querem marcar presença para a 3ª edição que vai acontecer no ano que vem. Quer dizer, isso aí mostra o êxito, mostra o sucesso da feira numa região que integra sistemas. A região de Sinop é um polo produtor, onde para o sul de Sinop nós temos ali, predomina a agricultura, para o norte de Sinop, até a divisa com Pará, predomina a pecuária, e hoje quando se trata de sistemas integrados de produção, é aqui. Tudo vai se convergir para cá, tudo vai acontecer por aqui, então é uma feira, é uma região que está assim, ó, com boas perspectivas de desenvolvimento, de crescimento na região, com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui pela Embrapa, pelas universidades. Quer dizer, aqui é um polo de ensino também, pelo número de universidades que tem aqui na região. Quer dizer, o sucesso vai ser total e eu quero ter o prazer de estar aqui acompanhando a 3ª edição e falar que foi mais um sucesso mais uma vez, Zaidan. Valeu, grande abraço, muito obrigado. Valdir Pacheco falando ao vivo de Sinop, no chamado Nortão do Mato Grosso. Outro dia nós comentamos aqui que esse Brasil é gigante demais e o agro tem um papel muito importante. Recentemente nós cobrimos e transmitimos ao vivo de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal. Não Me Toque é considerada a capital da agricultura de precisão. Muitos, milhares e talvez milhões e milhões de brasileiros não conheçam Não Me Toque, porque fica lá no Rio Grande do Sul, não é uma cidade badalada, mas para o agronegócio tem uma importância fundamental, principalmente para a agricultura. Da mesma forma, o desconhecimento de muitos brasileiros de Sinop, no Nortão do Mato Grosso, que tem uma integração perfeita de agricultura com a pecuária, tem as florestas também. E essas 2 feiras são 2 dos exemplos do Brasil que dá certo, de sucesso do produtor rural aqui do Brasil. São 6h09. Agora a nossa agenda de leilões. O Canal do Boi transmite amanhã, mais cedo, 14h, não é o nosso horário habitual dos leilões, 14h no horário de Brasília, o leilão Central Pantanal. Oferta de 3.000 animais, bezerros, bezerras, são animais para cria, para recria e engorda. Vamos até o Pantanal do Paiaguás, em Mato Grosso do Sul. O leiloeiro Éder Catatal Benite traz as informações ao vivo para a gente. Muito boa noite, meu querido Catatal. Boa noite, Jorge, boa noite, amigos de todo o Brasil, boa noite a você que acompanha, você que nos assiste, tem aí essa grande oportunidade. Amanhã, às 14 horas, com a transmissão do Canal do Boi, serão ofertados 4.000 animais. Olha só, 4.000 animais no recinto e 3.000 animais filmados aqui na região do Paiaguás, no Pantanal do Paiaguás, que vai nas margens do Rio Piquiri, no São Lourenço. Olha que imagem bonita, meu amigo Jorge Zaidan. Pessoal trabalhando, formatando os lotes, é interessante isso, porque a comitiva chega com 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 reses, 2.000 cabeças. E aí, qual é o procedimento? Primeiro,
aparta os animais pelas marcas dos vendedores e aí, posteriormente, aí aparta se é bezerro, se é vaca, se é novilha, se é vaca parida, vaca solteira, vaca para engorda, enfim, tourunos. Então tem todo esse procedimento, toda essa logística que às vezes o amigo de casa, quando vê já o leilão pronto, vê, poxa, é fácil, mas não tem nada fácil não. O trabalho é difícil, mas nós gostamos. Olha que imagem bonita do Pantanal, meu amigo Jorge Zaidan. Imagem agora, né? O sol caindo, né? Meu amigo Chimbinha de Cuiabá, que ele à frente aí do trabalho com toda a sua equipe. Né? Olha que imagem bonita. É imagem ao vivo, do jeito que você gosta, né, Jorge? Tá aí, né? Tudo isso será ofertado, são 1.000. Olha essa vacada, a força do nosso leilão aqui no recinto são vacas lisas, vacas para engorda, vacada que está adiantada, como essa vacada que o amigo está vendo aí no vídeo, né? E um detalhe, nós falamos aí, essa vacada, elas ficaram aí 10, 15, 30 dias na comitiva, 30 marchas, vamos dizer assim no nosso termo, né? E olha que imagem bonita ao meu lado, né, meu amigo Jorge Zaidan? Imagem de Nossa Senhora, isso é realmente que dá esse prazer de estar aqui no Pantanal, dá esse prazer, meu amigo Jorge, de poder mostrar para todo o Brasil. E lembrando que 3.000 animais foram filmados no Pantanal de Paiaguás, aqui no Pantanal do Paiaguás, e também no Pantanal, na região de Água Clara, região de Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, na região do Bolsão. Olha que imagem, do jeito que você gosta, Zaidan. É assim que você gosta, meu amigo. Tá aí, imagem ao vivo, show de bola, parabéns. Mais uma vez, meu amigo, né, Chimba, proporcionando para os amigos de todo o Brasil essa imagem maravilhosa. Esse é o meu querido Pantanal do Mato Grosso do Sul, o Pantanal Paiaguás. E da região do Paiaguás. A Central Leilões é a empresa que acreditou, que apostou, está aqui firme e criou a Central Pantanal Piquiri, né? Esse é o trabalho da Central Leilões, realmente levando, proporcionando aos clientes nas margens ribeirinhas do Rio Taquari, São Lourenço, né, que às vezes não tem como comercializar os seus bovinos, tem aí essa oportunidade, porque a comitiva chega até aqui na Ponta do Aterro, a 36 quilômetros da rodovia, né, que liga o estado do Mato Grosso do Sul com o estado do Mato Grosso. Nós estamos próximo a Sonora, na divisa com o Rio Corrente, e esse Pantanal maravilhoso que você de todo o Brasil tem aí oportunidade de fazer bom negócio. Amanhã, ao meio-dia, será servido o almoço e às 14 horas o início do leilão com a transmissão do Canal do Boi. Essa parceria da Central já é uma parceria que já perdura por muitos anos, meu amigo Jorge. A parceria da Central Leilões com o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Você está aí, está pedindo sinal, mas ninguém me falou, eu vou devolver para você, meu querido amigo, meu velhotinho. E aí, é com você, meu amigo Jorge Zaidan. Não, Catatá, eu queria ficar com você um pouquinho mais. Você citou as comitivas. Beleza, né? Tamo junto. Muita gente acha que não tem mais comitiva no Pantanal, que a modernidade não permite mais as comitivas, mas você citou, esse gado chega aí em comitiva, né? Vamos ver um pouco mais dessas imagens? Conta um pouquinho dessa aventura que são as comitivas do Pantanal, Catatal. Tá certo, meu amigo Jorge Zaidan. Olha, para você ter uma ideia, a comitiva, ela só para puxa vida, o Catatal ia contar uma história bacana das comitivas e nós perdemos a comunicação dele no áudio, né? Você viu a imagem, belíssimas imagens do gado que já está acomodado para o leilão de amanhã, 2 horas da tarde, eu repito, não é um horário habitual dos nossos leilões, geralmente o leilão aqui no Canal do Boi é 8h30 da noite no horário de Brasília, mas recentemente tem surgido horários especiais, amanhã 2 horas da tarde, direto do Pantanal, do Paiaguás, em Mato Grosso do Sul, e hoje também teremos um horário especial aqui no Canal do Boi. A partir das 7 da noite, você vai acompanhar a oferta de pelo menos 1.500 animais de corte. É o leilão especial
transmitido aqui pelo canal do Boi, direto de Catalão, em Goiás. Esse é um dos lotes do leilão. Daqui a pouquinho você vai conferir. É o aniversário Vale dos Buritis. Logo mais às 7 horas, hoje mais cedo, portanto, 7 horas no horário de Brasília. 6 horas e 17 minutos, agora o mercado financeiro. Depois de mais de 12 horas de discussão ontem, no início da tarde de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, decidiu adiar a votação da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição para discutir a retirada de pontos polêmicos da PEC, da reforma da Previdência. Vamos saber da Sara como foi a movimentação do mercado financeiro hoje, depois desses fatos. Sara, boa noite. Muito boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, o resultado não podia ser outro, né? Dólar em alta mais uma vez e índice Bovespa hoje em queda, Zaidan. Hoje, a valorização da moeda norte-americana é de 0,83% e o dólar comercial encerra o dia de hoje no patamar dos R$ 3,93 e chegou a ficar acima dos R$ 3,94 hoje na máxima da sessão, especialmente aí nesse momento aí do início da tarde, quando houve, de fato, o adiamento da votação, que deverá então ficar para a próxima terça-feira, a votação do texto da reforma na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Apesar do bom humor lá fora, com dados mais positivos da China em relação ao primeiro trimestre do ano, mostrando que há ainda uma aceleração global no crescimento da economia. Apesar disso, com os países emergentes tendo suas moedas favorecidas, aqui no Brasil não foi o que aconteceu, porque o mercado acompanha diretamente o que acontece no cenário político. E a grande preocupação, de acordo com os analistas aí de mercado, não sou eu que estou falando, não é que atrase a votação do texto da reforma, mas sim que o texto seja muito desidratado. Claro que tem essas duas questões que pesam, mas a questão do texto ser desidratado e de se mexer em muitos pontos polêmicos, pelo menos 4 pontos bem polêmicos no texto da reforma, isso faz com que o mercado fique preocupado, porque mostra que talvez a economia do governo aí ao longo dos 10 anos, em função do texto da reforma da Previdência, a nova Previdência, não seja uma economia assim tão robusta quanto o mercado espera. Então, hoje, há mais uma vez valorização para o dólar batendo aí um maior valor em 3 semanas e o índice Bovespa registrando uma queda. O índice Bovespa hoje ele cai acima de 1%, 1,11% e está no patamar dos 93.284 pontos e hoje, ao longo da sessão, chegou a ficar abaixo dos 93 mil pontos, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Zaidan. Ações das indústrias exportadoras do nosso agro foram bem na semana, tem ido bem até agora, né? É verdade, Zaidan. Ontem a gente mostrou, né, os papéis aí da JBS com valorizações de 8%, 11% na máxima do dia. A JBS, inclusive, está entre os principais destaques positivos do ano no índice Bovespa, em segundo lugar. BRF também, ontem com valorização nos papéis. E hoje, esse movimento de alta, ele ainda é sentido pelas ações da BRF. As ações da companhia hoje avançam 2%, enquanto das outras, Minerva, JBS e Marfrig, devolvem uma parte desses ganhos. E essa valorização dos papéis da JBS ontem fizeram com que a ação da companhia atingisse o recorde de valor, chegando a R$ 19,98 pela primeira vez na história, Zaidan. Legal. Obrigado, Sara. Daqui a pouco você volta com outras informações. Vamos agora até Brasília. O governo praticamente fechou as negociações sobre a política de preço dos combustíveis e definiu que a decisão sobre aumento de preços do óleo diesel, esse aumento é de responsabilidade da Petrobras, portanto, do mercado. Em contrapartida, a equipe econômica mobilizou um pacote de medidas para tentar resolver a demanda dos caminhoneiros e evitar uma possível greve da categoria. Odacil Canepa traz a repercussão das decisões. Na semana passada, a Petrobras havia anunciado um reajuste de 5,74% do preço do óleo diesel, mas a medida foi suspensa a pedido do presidente da República. Segundo o governo, Bolsonaro queria entender o aspecto técnico da decisão. O senhor presidente da República entende que a Petrobras, uma empresa de capital aberto, sujeita às regras de mercado,
não deve sofrer interferência política em sua gestão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garante que o governo está comprometido em não manipular os preços e aumentar a transparência da Petrobras. Ele e o ministro das Minas e Energia explicaram ao presidente Jair Bolsonaro, em reunião no Palácio do Planalto, como funciona o processo de formação dos preços dos combustíveis. Muito claro para todos nós, para o ministro Bento, para mim e para o presidente da República, que quem estabelece as práticas de preço é a Petrobras. Então, a maior demonstração que nós podemos dar de que foi uma reunião de esclarecimentos é que nós saímos sem preço nenhum fechado. Ele não sabe qual vai ser o preço, eu não sei e o presidente não sabe. E o presidente da Petrobras tem o encargo de, tendo pensado nisso tudo, escutado nisso, de tornar cada vez mais transparente essa política de preços. Esses foram os esclarecimentos que foram dados, as preocupações que o presidente tem do aspecto político, né? Mas também a nossa certeza e segurança de que existe uma dimensão econômica que tem que ser respeitada para não botar a perder todo o futuro. Depois do anúncio do pacote para resolver o problema dos caminhoneiros, a reação dos meios políticos e da economia foi cautelosa, mas otimista. Tudo bem, eu até entendo que o governo está separando um recurso para fazer um emergencial, mas o Brasil precisa muito mais do que 2 bilhões de reais para as estradas. Nós temos muitas estradas deficitárias, nós temos estradas dependendo de duplicação. Eu sei que tem aí um plano de concessões e só nas concessões até agora que o governo fez em portos e aeroportos, ele já arrecadou muito mais do que os 2 bi. Eu acho que ele pode pôr um pouco mais para que nós tenhamos estradas de maiores qualidades no Brasil. Acho que é uma notícia positiva, porque quer queira, quer não queira, dá um alívio, né, nessa pressão que existe hoje, né, por parte dos caminhoneiros. E eles vão poder organizar suas vidas, né, até as coisas acontecerem, a economia voltar crescer no melhor, passar essa reforma da Previdência e as coisas e seguinte tomaram o seu rumo, né? Para esse especialista em logística da CNA, o resultado vai ser positivo. Ele vem numa hora maravilhosa, porque daqui a basicamente um mês começa a janela onde se trabalha rodovias, que é o período seco. O que é bom para o agronegócio é ruim para a estrada, ou seja, para a agricultura tem que chover, para a estrada tem que ser seco. Então, esse recurso vem em uma muito boa hora, porque vai permitir a manutenção das estradas e vai permitir a conclusão de obras como a BR-163 no Pará, por exemplo. Além de outras obras que para o agronegócio não são tão importantes. Também está lá a questão da BR-242 no Mato Grosso, a conclusão de 8 pontes e o licenciamento ambiental, que então também veio em muito boa hora. Na semana que vem, os caminhoneiros devem se reunir para discutir o pacote do governo. De Brasília, Odacil Canepa. 6h26, a Expo Londrina, uma das maiores feiras agropecuárias do país, foi realizada pela Sociedade Rural do Paraná de 5 a 14 de abril, portanto, semana passada. Nossa equipe gravou reportagens e entrevistas no Parque de Exposições Ney Braga. O repórter Vinícius Souza encontrou gado Nelore selecionado em Minas Gerais, lá no Paraná. Acompanhe a conversa com o representante da Fazenda Sabiá. Olá para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Aqui na Expo Londrina 2019, a pecuária também é destaque. Eu converso com o Dunga, que trouxe o gado dele aqui para a fazenda, não é mesmo, Dunga? Como que está sendo a participação de vocês aqui na feira? Está sendo boa, né? Quando você sai lá de Minas, vem aqui em Londrina, no Paraná, uma exposição hoje que está uma das maiores exposições no cenário brasileiro hoje, é uma honra muito grande para a gente, né? Tá expondo aqui na Expo Londrina, porque é uma das maiores feiras hoje, pecuária hoje do Brasil. E é uma honra muito grande você estar aqui participando. E a gente vem bem, trouxemos 11 animais aí, os melhores que a gente tem. E a expectativa é uma das melhores, né? Acho que a gente vai super bem aí, que é um gado muito bem apartado. E uma exposição do nível dessa, você tem que vir que é o de melhor que você tem. E eu acho que a gente vamos representar bem aí sim, a Minas Gerais aí, vemos aqui a Fazenda do Sabiá.
vamos participar aí com os melhores animais aí numa das feiras mais importantes do Brasil hoje, que é a Expo Londrina. E o melhoramento genético dos animais, como que tem sido? Hoje, você falar em melhoramento genético hoje é uma coisa incrível, né? Que a genética hoje está espalhada no Brasil inteiro. Então, quando você fala de genética, o Brasil inteiro tem genética boa. Você tem que trabalhar bem, se preparar bem e ser inteligente. Cada dia hoje está atento a todos os detalhes para você não ficar para trás, para você estar sempre no topo, sempre entre os melhores criadores aí, que é a responsabilidade da gente hoje, possibilitar entre os melhores criadores do Brasil hoje. E negócio hoje, se você fala em genética, é detalhe. Se você estiver atento a todos os detalhes, você pode saber que você sempre vai estar no topo. Tá certo, então muito obrigado pela sua participação. Eu lembro a você, produtor rural, você, nosso telespectador, que essas e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa o portal sba1.com. De Londrina, Paraná, Vinícius Souza. Agora, às 6 horas e 28 minutos, no horário de Brasília, vamos falar da Expo Zebu, 85 anos. O tema da feira, que será realizada pela ABCZ agora em abril, é 100 anos de ABCZ. Na verdade, a ABCZ tem 85 anos, mas a diretoria da ABCZ pegou o período anterior à criação, primeiro da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, em 1934, para depois se transformar em 1967 na Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, quando estava em vigor o livro chamado Herd Book Zebu, que controlava e selecionava, registrava as raças zebuínas importadas da Índia aqui pelos brasileiros. Esse Herd Book Zebu foi criado em 1919, por isso a ABCZ, usando essa data, está comemorando 100 anos de registro do Zebu, primeiro com o Herd Book, depois Sociedade Rural do Triângulo Mineiro e finalmente, na década de 60 para cá, da ABCZ. A feira será realizada no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Um dos destaques da programação você vai ver aqui conosco. Aliás, o canal do Boi vai fazer a cobertura da Expo Zebu, antes até da abertura oficial, que está marcada para o dia 27 de abril, um sábado. No dia 25, nós já teremos a nossa equipe com informações ao vivo da capital mundial do Zebu. Eu menciono agora o leilão do dia 29 de abril, será uma segunda-feira à tarde, a partir da 1h, horário de Brasília, o leilão Naviraí 30 anos. O repórter Daniel de Paula conversou com o geneticista da Universidade Federal de Minas Gerais, o José Aurélio Bergman, sobre o leilão do dia 29. Vamos acompanhar. Professor doutor José Aurélio Bergman, um dos geneticistas mais conceituados dentro do agronegócio brasileiro, da pecuária do Brasil, acompanha esta seleção da Naviraí há praticamente um quarto de século, 25 anos. E é interessante a gente ver o quanto a teoria é colocada na prática aqui, quanto o mercado reconhece, professor. Qual que é, se tivesse como destacar uma manchete para a seleção Naviraí, qual seria? Falar da seleção Naviraí é falar de história, né? São mais de 50 anos de trabalho consistente, sempre pioneiro, fazendo uso das mais modernas técnicas, incorporando-as no programa de seleção e de melhoramento genético do rebanho. Um rebanho que foi pioneiro da avaliação genética da ANCP e faz uso das técnicas genéticas e faz uso das técnicas reprodutivas e das técnicas de manejo e de nutrição, e sempre buscando novas tecnologias para serem incorporadas ao plantel. Tudo isso aí traz um resultado de desempenho, resultado genético, resultado econômico. Começou com as manchetes que a pecuária obrigava o selecionador, o produtor lá atrás, professor, com a fertilidade, com a habilidade materna, vem da rusticidade, do zebu, Nelore, etc. Mas hoje já tem, todas elas já viraram uma consequência, pode pôr racial, e uma manchete que eu queria que o senhor falasse sobre a precocidade. Eu acho que isso que eles conseguiram colocar no gado, fixando tudo que tinha de lá para trás, é o que fideliza o mercado como eles têm hoje? Começou com a estação de monta, né? Quer dizer, nos primórdios realmente da exploração pecuária, nos moldes que a gente vê hoje, foi na década de 70, 1970, com a implantação das estações de monta.
E o rebanho Naviraí, desde então, estações de montas mais longas, passando a estações de montas mais curtas. E nos anos 90, como você falou, a introdução de uma característica importante para todo o sistema de produção, que é a precocidade sexual, que é uma característica que em si ela é importante, mas ela agrega uma série de outras características correlacionadas a elas, que são importantes também para o sistema de produção. Então, desde a década de 90, a Naviraí vem fazendo, inicialmente de forma não sistemática, mas depois sistematizando, o desafio das novilhas, das novilhotas, na era de 12 a 16 meses, com resultados atualmente que permitem fazer com que a reposição do plantel recaia sobre essas fêmeas. E essa seleção para precocidade sexual só tem vantagens, não apenas pelo encurtamento do intervalo de gerações, mas ela agrega também a seleção para precocidade sexual a uma série de outras características correlatas. Precocidade de acabamento é uma delas. E o acabamento da carcaça, o acúmulo de gordura subcutânea é importante para a própria precocidade sexual. Agrega a questão de docilidade, a questão materna, então é uma característica realmente que traz apenas benefícios. Agora, tudo isso consolida esse interesse comercial que o mercado, a pecuária do Brasil tem em relação à Naviraí, a genética Naviraí, que está hoje em praticamente todos os rebanhos do Brasil. Essa é a maior fonte de confiança que o mercado tem? A confiança vem de um trabalho, como eu disse, de 50 anos. É um trabalho consistente, sem os vai e vens que a gente costuma ver entre alguns produtores. E uma tradição, né? Quer dizer, a Naviraí é uma marca, né? É um nome agregado à qualidade. Toda essa estratégia, o mais interessante é que eles não fazem nada sozinhos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque o que eles dependem de consultorias como que você dá, como que parceiros comerciais, indústria, outros produtores têm, isso é um elo, vai solidificando, né, professor? O uso da tecnologia aqui realmente o Cláudio Sabino Filho é das pessoas assim, que eu mais vejo realmente ávido em incorporar novas tecnologias. Tem assessorias e trabalhos consistentes na parte de manejo reprodutivo, na parte de sanidade e na parte de nutrição também. Quando você vê a condição das pastagens aqui, né, o sistema de manejo, a produção de alimentos que é feita na fazenda, tudo internamente, né, você nota que realmente tem tecnologia em tudo. É por isso tudo que a Naviraí é conhecida como o Zebu do Brasil, usa isso no seu slogan, inclusive, e é exatamente por isso que gera um interesse tão grande como o que nós temos para os eventos comerciais que a Naviraí organiza mais uma vez neste ano de 2019, com uma grande expectativa do mercado para esse rebanho completo que vai à venda agora no dia 29 de abril, com transmissão do Canal do Boi, direto da Expo Zebu em Uberaba. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, as informações do leilão que você vai acompanhar conosco hoje mais cedo. Está marcado para 7 horas. É o leilão especial Gado de Corte, direto de Catalão, estado de Goiás. Aniversário da Vale dos Buritis. Animais para cria, recria e engorda. Nós já voltamos. A peste suína africana pode dizimar de 200 milhões a 260 milhões de porcos na China. O alerta é do Rabobank, um banco holandês que atua principalmente no agronegócio. Isso significa, segundo estatísticas de consultorias internacionais, uma redução de até 40% do rebanho de porcos em território chinês. A produção de carne suína pode cair até 36%. Assim, a China vai aumentar as importações de carne suína e de frango para atender o mercado doméstico. E o mundo não terá como atender a essa demanda chinesa. Mas não é só isso. Os chineses devem comprar menos soja, que é usada também na China para alimentar os rebanhos. E haverá mudanças no comércio de ração. Estes foram assuntos da entrevista que Walter Pulga fez com César de Castro Alves, que é analista de mercado de proteína da MB Agro. Vamos acompanhar que vale a pena. A recuperação
do plantel de porcos, né, do plantel de suínos na China é muito demorada? Olha, é demorada porque, num primeiro momento, ainda se está destruindo capacidade, né? O que está acontecendo é que o chinês ele está bastante preocupado com uma possível recontaminação de áreas que já tiveram problema. Então, enquanto você não tem certeza de que foi isolado, que está sob controle a situação, o produtor não se sente estimulado a alojar o leitão e morreram muitas matrizes, né? Se a gente pensar que a matriz ela leva um tempo até produzir o leitão, esse leitão depois vai ser alojado, nós estamos falando de um ciclo aí de 1 ano e meio, mais ou menos. E então não começou ainda a recomposição do rebanho suíno na China. Quando isso começar, nós vamos ter aí pelo menos 1 ano e meio para frente até essa produção chegar. Então, muita gente já está considerando que esse problema é de 3 a 5 anos, a depender da velocidade de recuperação. E nós achamos até que pode ser uma situação inédita que a China abandone a ideia de ter uma enorme criação de porcos para atender o mercado doméstico, dado o risco enorme de você ter problemas como aconteceu esse ano, né? Um vírus literalmente dizimar grande parte da produção e isso bate na segurança alimentar. Então, é um dilema enorme para a China, porque ao mesmo tempo que ela sempre quis ter domesticamente os animais para alimentar a população, ela tem um enorme risco com essa doença de não ter controle. Então, é muito diferente de doenças no passado que tinham vacina, que foram rapidamente controladas. Dessa vez, é um ponto de interrogação. Vários locais do mundo onde a peste suína africana chegou, ela nunca mais saiu. A Europa é um caso. E suspeita-se que isso tenha vindo para a China pela Rússia, porque tiveram focos nos últimos anos na Rússia, no centro da Ásia ali pode ter sido um caminho, mas a verdade é que ninguém sabe, e mais do que isso, não se sabe como que vai ser feito o controle das áreas que vamos dizer assim, que não foram afetadas. Então, assim, nós estamos diante de um problema, primeiro, jamais visto, com um potencial inflacionário enorme para as carnes, né? Nenhum país do mundo tem capacidade para atender isso em curto prazo e provavelmente isso vai gerar uma alta de preço em todas as proteínas, não somente na carne suína, porque simplesmente não tem. A gente acha que o chinês pobre ele vai comer frango ou vai cair o consumo, vai deixar de consumir carne. Os chineses mais ricos eles vão comprar mais carne bovina, essas carnes bovina, carneiro, peixe, tem crescido muito, carne suína não tem crescido, mas é metade do consumo absoluto. Então, deve ter uma grande alteração no consumo, mas, invariavelmente, isso vai passar por um grande choque de preço, que já começou a pegar os índices de inflação na China. Nos Estados Unidos, o suíno já subiu 50% em 2 meses. Então, o mercado está acordando para um problema gigantesco que está se mostrando muito maior do que a gente imaginava. Há também alteração em outros mercados, por exemplo, de insumo usado para animais, né? No caso soja será afetada nos próximos anos também por uma redução do consumo chinês? Olha, nos próximos anos eu não diria, mas nesse ano é muito provável, porque esses animais eles já morreram, né? O estoque de suínos ele já é muito menor. Com muito menos animais para alimentar, a China não precisa de tanta soja nesse momento. Então, deve fazer isso com que o mercado de soja fique mais fraco, em função dessa... A China é enorme, é um player enorme na importação de soja, e ela vai precisar de menos soja. Então, nesse primeiro momento, enquanto se ainda não tem uma recomposição da produção, nenhuma tentativa ainda, é muito provável que a China vá comprar menos soja, e isso para a soja é ruim. Seria muito inflacionário para as carnes, mas para a soja o contrário. O risco, a única exceção seria se houver algum problema na safra americana, que vai começar a ser plantada agora, e qualquer problema climático lá, dado o tamanho da produção americana, poderia trazer um novo equilíbrio para a soja. Mas, em princípio, a safra sul-americana já tendo vindo boa, né, no Brasil, quase perfeita, da Argentina muito boa, e se a americana vier boa também, nós vamos ter muita soja no mundo e um consumo bem menor por conta da China nesse ano. Mais adiante, aí pode ser o ano que vem, pode ser talvez no meio do ano que vem, depende de quando a China retomar o alojamento de leitões, aí você vai ter o contrário, você vai ter uma necessidade de recomposição de soja para esmagar internamente,
e isso poderia ser mais balanceado. Mas, num primeiro momento, para este ano, a gente acha que a inflação vai ser muito forte das carnes e para a soja é negativo. Quanto à possibilidade do mercado brasileiro de carne suína crescer na China, a Mendonça de Barros, a consultoria que você atua, já alertou para essa possibilidade. Tanto para a carne suína, como de aves, como bovina, é um mercado que se abre agora? Olha, aí tem várias coisas, né? Primeiramente, a gente não tem uma capacidade ociosa absurda que daria para simplesmente exportar carne suína. A gente não está preparado para uma coisa tão grande assim, né? Então, provavelmente a gente tem aí alguma limitação para expandir a produção de carne suína em curto prazo. E no caso de frango, que é mais rápido, né, o ciclo, poderia a gente alojar mais matrizes e produzir mais pintinho e atender melhor. No caso de boi também é restrito. E ainda, no caso do boi, nós estamos no limite da nossa capacidade de exportação para a China. Nós não temos mais plantas habilitadas para exportar o dobro, o triplo, como a gente teria potencial. Situação bastante séria, então, que pode provocar esse rearranjo mundial em função dessa doença que é registrada desde agosto do ano passado na China. Nós vamos agora até Catalão, Goiás, conversar com o leiloeiro André Neto. O leilão, que será transmitido daqui a pouquinho pelo canal do Boi, começa mais cedo, está marcado para 7 horas, portanto, daqui a pouco, no horário de Brasília. É o leilão especial de aniversário Vale dos Buritis. Pelo menos 1.500 animais que são para cria, recria e engorda estão na programação do leilão de daqui a pouco. Vamos conversar com o André Neto. Boa noite, André. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos os amigos sintonizados no programa Mais Pecuária. É um prazer muito grande estar falando com todos os telespectadores do SBA, que sem sombra de dúvidas, esse leilão, muita gente de todo o Brasil está esperando. Uma oferta muito expressiva, Zaidan, que nós temos aqui hoje, comemorando o 4º aniversário do leilão Vale dos Buritis, aqui em Catalão. Logo mais, a partir das 19h15, 19h30, nós daremos início, em definitivo, desse grande leilão diretamente aqui de Catalão, do estado de Goiás. Legal, André. Nós temos a informação de que são 1.500 reses. Você tem esse número confirmado? Qual é a previsão para o leilão de daqui a pouco? Zaidan, nós temos 1.600 animais, entre gado no recinto e gado filmado. Muito gado de excelente qualidade, gado de vários criadores renomados aqui da nossa região. Muito cruzamento industrial, Nelore. O amigo aí de casa sintonizado no SBA, sem sombra de dúvidas, vai fazer um grande negócio. Está aí na tela dos amigos de todo o Brasil, alguns animais filmados nas fazendas que estaremos ofertando na noite de hoje. Esse lote é o V02 com 120 garrotes. 120 garrotes nesse lote V02. Está aí na tela. Um gado aí fechando os seus 18 para 20 meses. Uma boiada muito boa, gado para reposição mesmo, para o invernista fazer a reposição. Esse é o V03, 60 garrotes, olha que boiada boa, bem desenvolvida, um gado bem criado, totalmente crioula, de uma fazenda só. É isso aí, todos os amigos que estão sintonizados pelo canal do Boi, sem sombra de dúvidas, hoje é uma noite de grandes negócios, no 4º leilão de aniversário aqui do Vale dos Buritis, em Catalão. Esse é o lote V04, com 35, né? Agora já passamos para o V05 aí. Lote V05. São 21 vacas no V05. Esse é o V04, né? O lote V04. Agora essa vacada, eu chamo a atenção dos amigos de todo o Brasil, uma vacada para engorda. Vacada que já está de meio caminho andado, né? Ela está de meia ceva, já quase gorda. Um gado aí no ponto de acabamento já. Olha que vacada sadia, um gado nelorado, muito bem criada. Você aí, amigo de todo o Brasil, pode ficar sintonizado com a gente hoje pelas lentes do canal do Boi, que sem sombra de dúvidas
A noite é de bons negócios. Lote V06 na tela aí de todo o Brasil. Ó, esse lote, eu chamo a atenção dos amigos, são 113 novilhas. 113 novilhas, novilhada aí fechando seus 2 anos, seus 24 meses. Essa novilhada foi filmada aqui pertinho de Catalão. Olha que racial, que qualidade. Toda baia, Nelore. Gado isso aí, Zaidan, é para fazer bezerro de qualidade. É a matriz do futuro, né? É a matriz do futuro. Olha que novilhada muito boa. Lote V07. São mais 52 novilhas na tela dos senhores. É isso aí, Zaidan. Um gado de muita qualidade. Aqui no recinto também temos muito gado bom. Oferta muito expressiva de bezerro. Animais de cruzamento industrial. E o SBA, mais uma vez, parceiro da gente nesse grande leilão que vai acontecer dentro de instantes aqui na cidade de Catalão, no sudoeste do estado de Goiás. Ô André, tô vendo que o recinto, casa cheia aí, parece, né, para comemoração desse aniversário. Como é que está o ânimo do pecuarista de Goiás? É isso aí, Zaidan. Aqui, graças a Deus, todos os leilões que nós fizemos, a casa é cheia. O pessoal está acabando de chegar agora no nosso recinto ainda, né? A expectativa é muito boa, a casa vai estar cheia, vai estar lotada. Pecuarista muito otimista, mercado do boi gordo aí em ascendência, como sempre. Reposição do bezerro está muito procurada e muita chuva, graças a Deus, esses dias, né? Então o mercado aí é muito favorável para as negociações do leilão hoje à noite aqui em Catalão. Muito obrigado, André. Um abraço a todos os pecuaristas que acompanham ao vivo o Canal do Boi e os que estão também no recinto de Catalão, em Goiás. Um aniversário especial, o leilão começa mais cedo. Daqui a pouquinho, portanto, você tem, em definitivo, o sinal de Catalão, Goiás. E o Canal do Boi transmite de 21, domingo agora, até o dia 27, o primeiro shopping cimental brasileiro desenvolvido para o Brasil. Oferta de reprodutores, matrizes e machos e fêmeas meio-sangue cimental. A realização é da Connect Leilões. Você sabe que o cimental é uma raça de dupla aptidão. É selecionada para a produção de carne e também de leite. Veja na reportagem. A raça cimental é a estrela de uma das ofertas mais importantes da temporada. 50 touros, 30 fêmeas, 300 animais de cruzamento industrial integram o primeiro shopping cimental brasileiro desenvolvido para o Brasil. O evento é promovido pelo Grupo Cimental Brasileiro e conta com animais de 13 selecionadores de vários estados do país e de criadores convidados que seguem o mesmo conceito de trabalho. O cimental chegou por aqui há um século. Com o passar do tempo, teve agregada ao plantel genética oriunda de 4 continentes. Com essa base importante e variada, o trabalho de melhoramento concentrou esforços no sentido de fixar nesse rebanho as características essenciais para a criação de animais eficientes e adaptados aos ambientes de regiões tropicais e subtropicais. A partir desse conceito, nasceu o cimental brasileiro, que geração após geração vem se mostrando produtivo, tolerante ao calor e ao ataque de parasitas. O nosso foco principal é produzir um touro que vai caminhar atrás da vaca branca, que vai produzir excelentes meio-sangue, então vai ter uma alta fertilidade, uma alta capacidade de serviço no campo e vai produzir excelentes machos e fêmeas meio-sangue. Machos com alto poder de ganho de peso, machos que se desenvolvem muito bem, com excelentes características de carcaça e também fêmeas, paralelamente, fêmeas que possam produzir tenham também essas qualidades, mas também agreguem alta habilidade materna, que é uma característica da raça cimental, tem muita capacidade de produzir leite e um leite para desenvolver bem o bezerro e também animais de alta fertilidade. Os lotes do primeiro shopping cimental brasileiro desenvolvido para o Brasil foram apartados em criatórios comprometidos em manejar seus animais dentro de critérios de responsabilidade, como a seleção a pasto e a participação
no Programa de Melhoramento Genético da Associação Brasileira de Criadores da Raça Cimental. O grupo também segue com rigor normas que proíbem artifícios como o uso de tosquia, por exemplo. Quem quer usar o cimental no cruzamento industrial, excelente oportunidade de comprar os reprodutores. Quem quiser comprar fêmeas para iniciar ou para implementar a sua criação de cimental, teremos ótimos animais sendo oferecidos, ótimas matrizes sendo oferecidas nesse shopping e também animais cruzados, né? Nós sabemos que a meio sangue cimental, ela é indiscutivelmente a melhor receptora, ela é uma mãe excepcional, teremos lotes de meio sangue cimental sendo oferecidos, assim como lotes de macho cimental, meio sangue cimental Nelore, para ser confinados, animais com alta capacidade de ganho de peso, com ótimas qualidades de carcaça. O primeiro shopping cimental brasileiro desenvolvido para o Brasil será transmitido pelo Canal do Boi de 21 a 27 de abril, com entradas durante todo o dia. Os animais são ofertados em preços fixos pela Connect Leilões com a GT Consultoria. Os interessados também podem entrar no site www.connectleilões.com.br e confirmar os lotes de sua preferência. Depois do intervalo comercial, os preços do milho, fechamento desta quarta-feira. E daqui a pouquinho, mais cedo, o leilão especial de gado de corte direto de Catalão, Goiás. A gente volta já. 6h57. Eu vou pedir para mostrar um pouco mais os lotes do leilão que você vai ver daqui a pouquinho direto de Catalão, Goiás. Hoje um leilão especial de aniversário da pecuária no estado de Goiás, em Catalão, e o leilão começa mais cedo. A casa já está cheia, nós mostramos agora há pouco ao vivo de lá, com o André Neto, o leiloeiro, e dentro de mais alguns instantes nós teremos o início do leilão, hoje mais cedo, aqui pelo Canal do Boi. 6h58 no horário de Brasília. Você viu que nas últimas semanas o milho apresentava baixa de preço e recentemente a cotação até mostrou sinal de recuperação, isso nos últimos dias. Vamos saber da Sara, que está em São Paulo, se isso se observa nesta quarta-feira, no fechamento de hoje, Sara. Bem pelo contrário, Zaidan, o indicador CPEA que acabou de sair mostra para uma desvalorização forte, que inclusive vai ao contrário aí desses ganhos dos últimos dias que foram pequenos e a queda de hoje é grande, é de mais de 1,5%. Com essa queda hoje em Campinas, Zaidan, o preço da saca na região recua para o patamar dos R$ 36,19. E agora, no acumulado do mês, a queda do milho já se aproxima dos 6%. No indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para mineiros em Goiás, a queda diária hoje foi ainda mais significativa, uma queda de 6,5% na cotação do milho, que recua para o patamar dos R$ 28,50. Eu estou destacando somente uma praça aqui do indicador BBM, mas todos os municípios, todas as praças pesquisadas pelo indicador lá em Goiás apresentam quedas bem significativas hoje. Milho, portanto, em queda, Zaidan. Legal. Sara, vamos aproveitar e falar também do preço do suíno e do frango. Suíno e frango que estão no centro das atenções, né? Mostramos agora há pouco a entrevista gravada aí em São Paulo pelo Walter Pulga, com o consultor da MB Agro, falando que poderá haver um rearranjo mundial do consumo de carne suína, principalmente pela China, que poderá, em função da peste suína africana, importar menos soja, enfim, tem um movimento grande. Não sei se isso está mexendo com os mercados, com os preços do suíno e do frango, Sara. Como é que foi o fechamento hoje? Zaidan, o impacto, com certeza, ao que tudo indica, vai ser bem significativo e claro que o Brasil acaba sempre embarcando nesses casos, né, Zaidan? Hoje, o preço do suíno, primeiramente, nas principais regiões aí pesquisadas pelo CPEA, que são vários estados, né? Hoje a cotação do suíno ela mostra estabilidade na maior parte, uma alta de 0,27% no Rio Grande do Sul e uma queda em Santa Catarina de 0,79%.
No acumulado do mês, ainda assim, todos os estados aí pesquisados mostram alta no preço do suíno, então, pelo menos aqui, a gente está falando do mercado doméstico, né? Ele ainda não está sentindo isso, o mercado futuro provavelmente sim, lá nos Estados Unidos. E aqui em São Paulo, no acumulado do mês, o cenário é de estabilidade e Minas Gerais é de queda. Falando em Santa Catarina, então, que é a praça referência do CPE, que a gente sempre cita aqui, hoje tem uma queda, portanto, o preço do suíno cai para R$ 3,76 o quilo do animal vivo. Mas, ainda assim, no acumulado do mês, suíno segue em alta em Santa Catarina, uma alta acima de 1%. E o preço do frango, falando agora do frango congelado aqui para o estado de São Paulo, não tem variação hoje e continua no patamar dos R$ 4,65 o quilo do frango congelado paulista. E no acumulado do mês, o cenário é de alta, uma alta de 4,5%. É com vocês, Aidan. Tá certo, obrigado, Sara. Vem aí a primeira etapa do 18º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira. Leilão, que marca essa etapa, será no dia 17 de maio, durante a exposição agropecuária de Camapuã, Expocan 2019. A transmissão será do Canal do Boi, oferta de 1.500 animais, assim divididos, 500 machos Angus, 500 fêmeas também Angus e 500 animais da raça Nelore. O repórter Daniel de Paula prepara a reportagem para o quadro Grandes Criatórios e de Camapuã ele envia as primeiras informações. Olha que momento legal que eu estou vivendo aqui na São José 2, uma das unidades das Fazendas Bartira aqui em Camapuã, Bandeirantes, aqui no Mato Grosso do Sul, que vai abrigar o primeiro leilão, a primeira etapa, né, do 18º Circuito de Leilões que o Canal do Boi vai mostrar esse ano. Nesse momento, a equipe da Fazenda está fazendo o aparte das mães Nelore com os bezerros Angus. Está ficando tudo ali na manga, ó, e parece tudo ensinado. Se você observar bem, passou para cá, ó, para essa manga, só as mães. Os bezerros parece que sabem que tem que ficar ali, ó. E a equipe trabalhando, ó, sem nenhum grito, sem nenhuma correria, trabalhando direitinho. Isso aqui a gente está usando para captar material que vamos usar para apresentar no quadro Grandes Criatórios essa primeira etapa do 18º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira. Um exemplo de produção, de seriedade e de respeito à pecuária de corte do Brasil. Não perde não, logo logo no ar, Grandes Criatórios Fazenda Bartira. 18 anos do circuito e a primeira etapa aqui em Camapuã. Legal, obrigado, Daniel. 7h03. O mercado do boi gordo segue com preços firmes. Acompanhe a análise da Scott Consultoria com a Juliana Pila. Olá a todos. O cenário mais observado no mercado do boi gordo no fechamento desta quarta-feira, dia 17 de abril, foi de preços firmes. As indústrias elas estão com dificuldade de compras e as escalas de abate estão relativamente curtas. Nas praças onde as cotações mudaram, houve mais ajustes positivos do que negativos. Entretanto, ao contrário do observado nas últimas semanas, em algumas praças as cotações elas estão mais frouxas, chegando a ocorrer desvalorizações, como em São Paulo, por exemplo. Em Mato Grosso do Sul, na comparação dia a dia, observamos alteração de preço somente em Campo Grande. Na praça, a referência para a arroba do boi gordo ficou em R$ 143,00 à vista livre de fundo rural, alta de 50 centavos frente ao levantamento anterior. Para o curto prazo, o fluxo de negociações tende a ser menor, em função do feriado que se aproxima. Diante disso, os frigoríficos que estão mais apertados podem ofertar preços acima das referências para ter o que vender. Já aqueles que estão com as escalas mais folgadas podem testar preços menores. Pois é, a queda em São Paulo foi de 50 centavos por arroba nas praças de Barretos e Araçatuba. No sul de Minas, 50 centavos de alta, a cotação ficou em R$ 145,00. No norte de Minas, uma queda de 50 centavos na arroba e no Rio de Janeiro, alta de R$ 1,00. A arroba subiu para R$ 144,00. Esse é o preço mínimo pesquisado hoje para o boi comum. São preços à vista, livres de fundo rural. Na região sul do país, nas 3 praças, estabilidade. Não teve alteração no Paraná, em Santa Catarina e nas 2 praças do Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul, citado pela Juliana Pila, alta foi na capital, alta de 50 centavos na arroba, que subiu para R$ 143,00, igualando ao preço de Dourados.
E Três Lagoas, na região leste, mantém a cotação, preço mínimo à vista de R$ 142,50. Nas praças de Mato Grosso, queda de R$1, praças de Mato Grosso. Na capital, Cuiabá, alta de R$1 e no sudeste do estado, alta de R$1 também. Vamos para o Nordeste agora. Na Bahia, alta de 50 centavos, na região oeste, que fica com R$ 149,50. Nas outras praças, preço estável. E na região norte, duas alterações. No sul do Tocantins, alta de 50 centavos na arroba, que ficou com R$ 139,00. E no norte do Tocantins, alta maior, alta de R$1 na arroba, que subiu para R$ 140,00. Intervalo comercial, daqui a pouquinho, leilão mais cedo hoje, gado de corte, direto de Catalão, Goiás, é o aniversário, Vale dos Buritis, leilão mais cedo, com esse gado que você viu. Aí nós vamos para o intervalo comercial, já voltamos. Agropecuária e Industrial de Campo Grande, realizada de 4 a 14 de abril no Parque Laucídio Coelho, pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, a Acrisul. Vou destacar um dos eventos importantes da programação da Expo Grande, foi um evento realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, que foi ao campo e também à cidade para mostrar as qualidades da carne produzida por animais da raça. 2 dias de evento marcaram a presença do Nelore, não estou falando de julgamento, mas da parte técnica, na Expo Grande 2019. Veja na reportagem de Vinícius Souza. Primeiro Fórum Nelore, a carne do Brasil. O evento reuniu pecuaristas de todo o território brasileiro e abordou temas de importância na criação do zebuíno. Ele chegou ao Brasil ainda no século XIX, originário da Índia. Nós estamos vivendo um momento de uma grande oportunidade, especialmente para a raça Nelore, no cenário de produção de carne, e nós precisamos unir as diferentes competências que os técnicos, os criadores têm, para que realmente a gente possa fazer uma seleção com equilíbrio. Então, reunindo toda a objetividade dos números, das avaliações genéticas, que medem características muito importantes. Os desafios e oportunidades para a pecuária e carne do Brasil também foram destaques no evento. O diretor da ACNB, André Ribeiro, afirma que o cenário atual do setor é de mudança. A parte produtora, os produtores da pecuária precisam participar das decisões da cadeia pecuária. Especificamente, estou querendo dizer que nós precisamos estar mais perto dos mercados consumidores, da carne. A gente precisa realmente participar das decisões da cadeia da carne brasileira. Para ele, o produtor rural deve estar atento quando o assunto é o melhoramento da carne. A gente tem que ficar muito atento ao consumidor, né? Porque nós só estamos aqui porque existe um cara, uma pessoa, ou no Brasil ou no mundo, que quer comer nosso produto, que quer consumir esse produto. Então, mesmo que a gente está muito distante na fazenda, na produção, enfim, no dia a dia, nós temos que lembrar disso, que tem um consumidor lá na frente que é um produto e de qual forma ele quer. Melhoramento esse que fez o Nelore retornar ao seu país de origem, a Índia, deixando o pecuarista brasileiro satisfeito e orgulhoso com os rumos tomados pelo zebuíno. Foi o berço, né? Foi a introdução da raça no Brasil e a gente conseguiu transformar e melhorar e fazer as adaptações, né, devidas e com isso transformar o Nelore nessa potência que é hoje. E com isso eles estão retornando para a Índia para eles refazerem as matrizes deles, né, o plantel deles. E isso é uma grande honra para a gente, né, porque a gente conseguiu pegar uma raça, ajustar, adaptar, aperfeiçoar e com isso voltar ao seu país de origem. Então é uma grande honra para o Brasil. De Campo Grande, Vinícius Souza. A Colonial Agropecuária, localizada em Janaúba, norte de Minas Gerais, completa em 2020 50 anos de atividades com o Nelore.
Mas as comemorações têm início este ano, com uma programação muito especial. Você vai ver aqui no canal do Boi o quadro De Olho na Fazenda e o leilão virtual 50 anos. O repórter Gustavo D'Angelo conversou com a equipe da Colonial lá no Norte Mineiro. Vamos ver. Desde 1970, a Colonial Agropecuária desenvolve o trabalho de seleção e melhoramento genético do Nelore. O objetivo sempre foi a busca por animais com desempenho produtivo nas principais características de importância econômica. É por isso que a marca é reconhecida por seu pioneirismo e mostra-se cada vez mais como um criatório de vanguarda na pecuária nacional. Desde o início da seleção, quando foi iniciada a base das primeiras matrizes para incorporar o plantel, lá nos anos de 1970, o Dr. Gabriel e toda a sua equipe já se preparou, a partir daquela época, para trabalhar com um rebanho que tivesse maior fertilidade, tivesse uma boa precocidade, leiteiro, um gado que sempre, desde o início, foi trabalhado com boa habilidade materna e com acabamento de carcaça. O Nelore é selecionado a pasto, é um animal que nós damos garantia de produtividade. Esse animal é selecionado com rigor em produtividade, de fertilidade, de produção de carne. São animais que estão adaptados para qualquer condição do Brasil. Essa genética de desempenho e resultados completa 50 anos no início de 2020. Mas as comemorações já têm início este ano. Para comemorar, então, as 5 décadas de seleção e melhoramento genético, a Colonial Agropecuária preparou uma semana muito especial de comercialização de animais a preço fixo, que vai culminar com o grande leilão virtual Colonial 50 anos. Este é o primeiro evento que nós estamos iniciando, essa comemoração dos 50 anos, que nós iremos fazer no início do ano que vem, mas serão 10 leilões de comemoração dos 50 anos da Colonial. Esse é o primeiro leilão que nós estaremos realizando agora no dia 28 de abril, sendo que a partir do dia 20 nós iniciamos De Olho da Fazenda, que vai até o dia 27. E para essa grande realização serão disponibilizados 150 animais do topo da seleção colonial. Que serão 100 matrizes, nessas 100 matrizes são 20 novilhas e 80 vacas, a sua maioria dessas vacas estão com bezerros ao pé, todas paridas. As que não são paridas estão com prenhez positiva e teremos 50 touros, da melhor qualidade desse trabalho avaliado, tanto pelo programa de melhoramento genético da raça Nelore, da ABCZ, que é o PMGZ, tanto pelo programa da ANCP da USP. Nós iremos apresentar aí cerca de mais de 90% desses animais da seleção da Colonial com avaliação e índice da BCZ DECA 1. E a Colonial completa 50 anos apresentando o que tem de melhor de produção de animais para animal para carne, quer dizer, para produtividade, para mostrar o resultado para o produtor. Queria contar com sua audiência pelo canal no dia 20 a 27, o De Olho na Fazenda, e no dia 28, a realização do leilão pela Central Leilões a partir das 14 horas, ao vivo, pelo canal do Boi. O Mais Pecuária termina aqui hoje mais cedo, porque a partir de agora você vai ficar com o leilão especial de aniversário Vale dos Buritis, direto de Catalão, Goiás. Nós voltamos amanhã, 5 para 6, no horário de Brasília. Até lá, bons negócios!